Então, o público-alvo aí para esse programa: setor público, estados, municípios, Distrito Federal, empresas públicas e sociedades de economia mista na qualidade de mutuário e agente promotor. E também há a modalidade para setor privado, mutuários privados, empresas privadas e subconcessionárias de serviços públicos e sociedades de propósito específico para a prestação destes serviços públicos. E mutuários SPE, empresas privadas e organizadas ou não, na forma de SPE, para o manejo de RCD e ou resíduos sólidos urbanos, legalmente autorizadas a executar ações financiáveis pelo Programa Saneamento para Todos. As modalidades possíveis do programa estão aí elencadas: abastecimento d'água, esgotamento sanitário, saneamento integrado, desenvolvimento institucional, manejo de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, redução e controle de perdas. A gente tem aqui algumas operações contratadas com o governo do Estado para redução de perdas. Isso é um assunto que foi aqui, não é, bem falado. Preservação e recuperação de mananciais, estudos e projetos. Então, isso é importante também. No âmbito do PAC 1, a gente já teve algumas operações para financiar estudos e projetos, o que nos leva a crer que no PAC 2 a gente tenha uma evolução, não é, na qualidade desses projetos, porque eles já foram financiados com recursos do PAC 1. E esses projetos elaborados, eles agora estão sendo contratadas as obras, não é, resultantes desses estudos e projetos. Planos de saneamento básico e tratamento industrial de água e efluentes líquidos e reuso da água. Próximo. As condições de financiamento: carência é o prazo de execução acrescido de 4 meses, então o prazo de execução de obra acrescido de 4 meses, exceto para a modalidade de saneamento integrado, onde esse acréscimo pode ser de até 6 meses. E limitado a um máximo de 48 meses, conforme as modalidades. E o prazo de amortização são 240 meses, 20 anos. Sistema de amortização saque ou price, e limitado à vida útil do empreendimento. Então, é até 240 meses, mas vai estar limitado à vida útil do empreendimento. Contrapartida mínima de 10% do valor do investimento, na modalidade de abastecimento d'água, e de 5% do investimento nas demais modalidades. As garantias desse financiamento, isso é importante também, né? Então, em operações com estados, municípios e Distrito Federal, é a vinculação de receitas, FPM, FPE e ICMS. E em operações com concessionárias públicas e privadas, a vinculação de receitas tarifárias e de outras garantias reais. E aí, como a gente já ouviu aqui, como as tarifas elas não estão sendo suficientes para se fazer investimento em nova cobertura de saneamento básico, o que a gente tem verificado com muita contundência é que esses financiamentos vêm sendo tomados com garantia dada pelos estados e municípios, tá? Garantias de receita. Isso é o que fundamentalmente tem ocorrido. Aqui em Pernambuco só tem acontecido assim. E aí a gente traz algumas questões que são do segmento, né, do momento que vive o segmento de saneamento básico. A gente precisa de sólidos investimentos em disposição e tratamento, recuperação dos passivos ambientais gerados. Aqui a gente estava ouvindo sobre esquistossomose e esse é um passivo ambiental muito grande que a gente verifica por força da falta de saneamento básico. Solução dos impactos ambientais associados ao status atual. Então, tudo isso, todo esse déficit traz impactos sociais e de saúde pública, como também foi dito, muito forte. A gente precisa verificar a maximização de resultados financeiros para promover um acréscimo nesse investimento, otimização da gestão e aproveitamento das oportunidades existentes no mercado de carbono. Isso é uma coisa nova e a Caixa tem 2 acordos de cooperação com o Banco Mundial para financiar projetos que ensejem redução das emissões de carbono. Esses são os 2 acordos com o Banco Mundial. Essa é uma coisa ainda muito incipiente no Brasil, mas que a gente espera que
novos projetos sejam apresentados para a gente ter mais esse mecanismo de financiamento. Bom, e eu trago, por fim, uma nova modalidade, nem tão nova, ela foi instituída em 2009, que é a possibilidade de se utilizar recursos do FGTS num fundo de investimento e participação, né? A Caixa é um dos agentes financeiros que tem essa modalidade. E essa resolução do Conselho Curador do FGTS autorizou a aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliário e debêntures ou cartas de recebíveis imobiliários que possam lastrear operações de saneamento, lançada por empresas públicas ou privadas, sociedades de propósito específico ou entidades afins. A aquisição dos papéis é feita pelo agente operador do FGTS, que no caso é a Caixa Econômica. Inicialmente foi autorizado um limite de 3 bilhões para investimento no setor de saneamento, e agentes financeiros diversos podem atuar na estruturação desses fundos e papéis para lançamento no mercado e posterior aquisição do FGTS. Uma premissa importante é de que, no mínimo, 60% dos valores sejam destinados à população residente em áreas carentes, que é a população que a gente sabe que tem, que sofre mais com o déficit em saneamento. E as modalidades para investimento com esses recursos: abastecimento d'água, esgotamento sanitário, saneamento integrado, manejo de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, preservação e recuperação de mananciais. E também podem ser utilizados recursos em projetos vinculados a reuso de água. Os empreendimentos devem contribuir para o aumento da cobertura e melhoria da gestão e redução de custos de serviços. E a participação máxima é de 90% do valor do empreendimento, ou seja, há sempre que ter uma contrapartida de pelo menos 10%. Os recursos são liberados de acordo com o cronograma. Carência, prazo de retorno, garantias e demais elementos são definidos projeto a projeto, né? Então, a companhia de saneamento que deseja apresentar um projeto, ou um município que deseja apresentar um projeto, vai ter esses elementos avaliados. E foi instituído por essa resolução também a taxa mínima de 7% ao ano mais TR para remunerar esses investimentos. E os custos de estruturação das operações devem ser aprovados e cobrados à parte, ou seja, além desses 7% de juros, também há a cobrança de custos operacionais. Esse fundo tem como objetivo reorganizar a companhia de saneamento, quer dizer, um dos objetivos, né? E aí a gente tem tentado estruturar investimento do fundo que foi criado lá na Caixa com esse propósito. E também tem como um dos focos de atuação a compra de participação acionária, que pode ser a compra de um bloco existente ou a subscrição de ações decorrentes do aumento de capital das companhias de saneamento. Aquelas que têm ações, né? O procedimento para se habilitar ao fundo, né? A companhia tem que ter a sua avaliação global realizada, aspectos econômico, financeiros, jurídicos, legais e técnicos, uma definição do plano de reestruturação e modernização, modelo de investimento, acordo de acionistas e o plano de implantação. Bom, esse fundo ele foi instituído por aquela resolução de 2009, e isso é uma coisa que ainda tem patinado no Brasil, quer dizer, poucas são as companhias que têm buscado utilizar recursos desses fundos, mas a gente, como eu falei no começo da apresentação, a gente espera que, ao longo do tempo, com uma diminuição das taxas de juros, com taxas de juros mais razoáveis do ponto de vista das demais economias do mundo, que se tenha uma migração desse interesse privado em investimentos em infraestrutura e, como a gente sabe da deficiência do saneamento básico, que o saneamento básico, a área de saneamento básico, ela consiga atrair o grosso desse interesse privado por investimento nos próximos anos. Era essa a mensagem que eu queria trazer. Obrigado.